Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui para mais um ABcast da terceira temporada, o terceiro episódio. O meu nome é Adriana e eu sou uma das apresentadoras do ABcast, que é uma iniciativa da Associação Brasileira de Epilepsia. A ABE é uma associação sem fins lucrativos que atua no campo das informações sobre a doença. O tema do ABcast hoje é como obter medicamentos anticrise pelo SUS. E para falar sobre esse tema muito importante, nós temos uma convidada queridíssima, que é a doutora Juliana Passos. Doutora Juliana Passos é neurologista, especialista em epilepsia. Também leciona, é professora na PUC. Enfim, doutora Juliana está aqui para iniciar o nosso ABcast, o nosso programa. Doutora Ju, boa noite. Boa noite, Adri. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Então, eu vou fazer a primeira pergunta do nosso tema. Quem tem direito aos medicamentos anticrise? Olha, uma vez que você tem o diagnóstico de epilepsia, você pode ter acesso às medicações gratuitamente pelo SUS. Essas medicações elas são acessíveis para todos os cidadãos. Doutora Ju, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, porque ela representa de muitas pessoas. Quando eu vou ao consultório, quando fui para iniciar a busca de um dos medicamentos, que eu sei que a rede tem, eu não sabia como proceder. Eu sei que nós temos aí uns formulários para preencher, né? Embora seja o SUS que dispense, a gente entenda que é para todo cidadão, mas tem alguns critérios, e esses critérios me deixam um pouco em dúvida. Você pode falar sobre eles? Sim, veja só. O SUS, ele dispensa muitos medicamentos para epilepsia, embora as pessoas ainda não saibam disso. Assim, de vez em quando, a gente atende pacientes no consultório que vinham pagando o próprio tratamento porque nunca tiveram acesso a essa informação. Então, o primeiro ponto é saber que muitos dos medicamentos, eles estão acessíveis no SUS, né? Nem todos os medicamentos passam pelo mesmo processo, eles são divididos em medicamentos de alto custo e medicamentos que podem ser dispensados pelas farmácias de modo mais simples. Se a sua medicação é uma medicação de alto custo, realmente o SUS ele acaba exigindo que você Sim, preencha alguns critérios para que você tenha acesso a essa medicação. É uma certo, maneira do SUS ter um controle, né, de custos em relação à dispensação desses remédios, reservando essas medicações de alto custo para situações específicas, pacientes que não responderam, por exemplo, a medicamentos que têm um custo menor, tá? Um certo. outro ponto que é importante é o seguinte: qualquer pessoa pode ter acesso a essa lista de medicamentos dispensados, porque existe um documento chamado PCDT da epilepsia. Então, se você Hum, acessa o site da Conitec, você pode ter acesso a esse documento e lá estão escritas todas as medicações e quais que são os critérios para você obter essas medicações. Se a medicação é uma medicação de baixo custo, é muito simples. O médico vai fazer uma receita de dupla sim, via, branca, com o endereço do paciente, porque são medicamentos que têm uma retenção de uma das vias na farmácia, e você vai certo, na farmácia, né, do SUS e consegue obter a medicação. Em geral, cada receita branca de dupla via, ela dura 30 dias, né, a partir da data que está escrita nessa receita, e então, no mês seguinte, você precisa de uma nova receita com a data correspondente. Essa é certo. a única, esse é o único trabalho que você vai ter a mais, né, essa questão da validade da receita realmente. Bom, se a receita indica uma prescrição de um medicamento de alto custo, aí realmente esse protocolo ele é um pouquinho mais rigoroso. Sim, Primeiro, porque você só vai ter acesso a esse medicamento via farmácia de alto custo. Então você precisa, na cidade que você mora, procurar qual que é a farmácia regional, qual que é a farmácia que dispensa as medicações de alto custo. certo. Geralmente, no site da Secretaria de Saúde do seu estado,
você consegue localizar o endereço dessa farmácia mais próximo de você, tá bom? E E aí, também, né, doutora Ju, hum, desculpa, fazer um corte, mas também, doutora Ju, algumas pessoas aqui que podem estar nos ouvindo, muitas vezes não têm acesso à internet para fazer essa busca no site ou fica confuso. Nós podemos chegar até uma unidade básica de saúde e fazer essa pergunta, porque eles são todos da mesma rede, eles vão conseguir informar qual é a farmácia de alto custo para que a pessoa possa se dirigir e tirar todas as dúvidas que ela tiver em relação ao medicamento, em relação à disponibilidade desse medicamento, não é mesmo? sim. Olha, de uma maneira bem simples para facilitar quem está Isso, ouvindo o é, podcast, tá certo? Os medicamentos que são dispensados apenas com duas receitas brancas, né, de dupla via com endereço, são o fenobarbital, a fenitoína, a carbamazepina e o valproato. E um outro certo, remédio que pode ser usado para epilepsia, o clonazepam. Nesse caso, o clonazepam, ele deve ser dispensado numa receita azul, tá? Esses certo, medicamentos que eu listei aqui, eles são medicamentos de baixo custo. É muito sim. simples a dispensação dessas medicações. Lembrando que o SUS dispensa para o paciente é o medicamento genérico, tá? Ah, Então, as muito bom, marcas, você não vai ter acesso às marcas, né? E sim, qual que é o nível de segurança que a gente tem desse genérico? O genérico é uma molécula que foi comparada com a marca de referência daquele medicamento. Então, esse genérico, ele foi aprovado pela Anvisa, ele foi testado pela Anvisa, aprovado, e ele, em tese, teria a mesma eficácia da medicação marca, da referência, tá? Essa é a única restrição. Então, por exemplo, se você utiliza o valproato de liberação prolongada, ou se você utiliza uma formulação de determinado similar, por exemplo, você não vai encontrar isso na farmácia do SUS. O que você vai encontrar são as apresentações genéricas que constam da PCDT de epilepsia, tá bom? perfeito, doutora Ju. Um outro caminho você vai trilhar se você precisar dos medicamentos que são classificados como de alto custo. Quais são eles? A lamotrigina, a etossuximida, o topiramato, a vigabatrina, a gabapentina, o clobazam e o levetiracetam. Então, esses medicamentos são considerados medicamentos de alto custo. Então, na verdade, o que é que o SUS vai querer? Ele vai querer avaliar se você preenche os critérios que estão na PCDT de epilepsia. Ou seja, para ter acesso a um medicamento de custo mais alto, você precisa estar dentro de critérios específicos. Isso é uma maneira com a qual o SUS Sim. consegue controlar um pouco o custo dessas medicações e a dispensação dessas medicações. Então, para isso, o que é que o SUS vai pedir do médico? Que ele preencha alguns documentos. Então, além da receita, né, que é uma receita branca de dupla via para Sim, todos esses medicamentos, à sim, exceção do clobazam, que é uma receita azul, você vai precisar anexar um documento chamado LME, que está disponível para impressão na internet. Então, o médico, durante a consulta, ele consegue acessar esse documento, imprimir e preencher, sim, tá certo? Fora certo, isso, o SUS pede que você preencha um termo de consentimento esclarecido, tá? No qual certo. você informa ao paciente os riscos e as reações adversas mais comuns daquelas medicações. Você vai anexar tudo isso. É importante que essa LME esteja muito bem preenchida para que a pessoa que vai avaliar essa documentação e aprovar essa medicação consiga ter todas as informações que ela precisa, tá certo? Certo. Então, o bem preenchido é estar de maneira clara. Como que a gente pode explicar bem preenchido para quem está ouvindo a gente? Bom, bem preenchido é algo que às Uhum. vezes dá bastante dor de cabeça. Então, a gente Sim. faz o preenchimento da LME e às vezes o paciente volta. A farmácia é Aham. muito criteriosa com o preenchimento da LME. Então, ali você tem que ter o código da doença, de acordo com Certo. o que está escrito na PCDT de epilepsia. Então, aqueles códigos específicos que dão direito àquele remédio,
um breve relatório sobre a doença, explicando qual que é o diagnóstico do paciente, se ele já utilizou outras medicações ou não, o nome genérico do medicamento, não se usa Perfeito. o nome de marca na LME, sempre o nome genérico, e ali na frente o médico vai colocar quantos comprimidos para cada mês, tá certo? Ou quantos ml, se for uma medicação líquida. Alguns campos são preenchidos pelo próprio paciente, tá? E é importante que você não tenha campos em branco, que você não tenha rasuras, enfim, todo esse cuidado com essa parte burocrática, que às vezes pode ser bastante trabalhosa se o paciente não presta muita atenção. E o médico também. Perfeito. Na verdade, acaba sendo simples, porque você acabou explicando para nós o que significa esse preencher corretamente, né? Nada mais é do que correspondendo ao código, e nada mais é também do que não rasurando, fazendo um histórico breve, porém, com as informações do tratamento anterior daquela pessoa que está buscando a medicação, certo? Doutora, e todo medicamento genérico, ele vai estar no SUS? Infelizmente, não. Então, quando a Conitec, que é o órgão responsável por fazer essa análise de custo e de benefício, para que o SUS coloque na PCDT de epilepsia o medicamento, avalia algumas moléculas, ela entendeu que nem todas teriam condições de estar no SUS nesse momento. Então, algumas medicações não foram aprovadas para inclusão na PCDT. Eu vou falar para vocês quais são essas medicações, tá bom? Ótimo. Oxcarbazepina, sultiame, pregabalina, lacosamida, rufinamida, perampanel e canabidiol. Então, é muito importante que nós, como cidadãos, fiquemos atentos, né, às consultorias públicas que são feitas pelo Ministério da Saúde, porque a gente pode participar da revisão das PCDTs. Então, a PCDT de epilepsia, por exemplo, ela é revisada de tempos em tempos. Recentemente, houve uma consulta para discutir, por exemplo, se o canabidiol poderia ser incluído na PCDT. Então, a opinião pública, a participação de cidadãos comuns nessas consultas é fundamental para ajudar na incorporação dessas medicações na PCDT. Perfeito, doutora. O tema é realmente importante, esclarecedor, mas nós precisamos encerrar o nosso ABcast. Para encerrarmos, então, eu vou agradecer a doutora Juliana a participação especial e extremamente esclarecedora sobre o tema. E eu queria dizer para você que está ouvindo a gente, se você tiver dúvidas, deixe nos comentários que nós vamos tentar respondê-las. E não esqueça de divulgar o ABcast para as pessoas que você conhece, elas podem estar precisando dessa informação. Doutora Juliana, muito obrigada. A senhora quer se despedir, fazer uma consideração final? Obrigada, Adri, um abraço e até breve. Então, pessoal, ficamos aqui no ABcast. Um abraço e até o próximo episódio.